E aí eu estava conversando aqui com o pastor, e ele me disse o seguinte: olha, nós estamos numa série, e aí, se você puder abordar essa mesma, continuar nesse mesmo tema, seria legal e tal. Então, está aí, Luzes na Cidade, né, discípulos de Jesus, e hoje, pelo que eu entendi, se eu não estou equivocado, a minha parte é contam, os discípulos, né, de Jesus contam suas histórias de graça. É isso mesmo? Estamos na mesma página? Beleza, perfeito. Então, dessa vez a gente não atravessou o carro aqui na estrada. E o que eu quero falar com vocês hoje a respeito dessa questão aqui? Como eu falei, eu tenho ido, né, para algumas igrejas, e essa é a parte que o nosso distrito tomou, a diretoria do distrito tomou como prioridade nesse ano e no ano que vem, é visitar todas as igrejas, ou seja, nós vamos passar por todas as igrejas do distrito. Claro que isso não é muito fácil, eu estou auxiliando com 2 igrejas aqui em São Paulo, uma que é a Igreja Internacional, que fica ali na Paulista, né, na região do Paraíso, né, não é a Igreja do Paraíso, é outra igreja. Tá? E também a Igreja da Vila, EMA, certo? Que fica ali no início ali da Zona Leste, com o pastor Key. Então, um domingo eu estou aqui, um domingo eu estou lá, um domingo eu estou aqui, um domingo eu estou lá. Esses dias, vocês não sabem o que me aconteceu, só um parênteses aqui, né? Como é que são essas confusões. Eu estou lá no culto, na Igreja Internacional, tal, aí eu vou começar a pregar, era começando o culto, e aí recebi uma mensagem do pastor Key, lá da Igreja da Vila, né? Plim, sabe quando você está no celular, aí como é plim, 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 eu pensei assim, rapaz, era aqui ou era lá que eu tinha que pregar? E sai do Paraíso para ir lá para Vila Ema, né? Mas aí sorte não era, ele simplesmente estava perguntando uma coisa sobre a outra semana, e eu cheguei, na semana seguinte, para ele, pastor, por favor, não me mande uma mensagem dessas no domingo à tarde, quando eu estou já na outra igreja, você me mata do coração, porque eu pensei, rapaz, eu estou na igreja errada, e agora? Mas enfim, deu tudo certo, e essa ideia, por que eu estou contando isso? Porque uma das coisas que a Bíblia vai falar ali na frente é que a gente tem que pregar, a gente tem que falar de Jesus, em tempo e fora de tempo, em qualquer hora, em qualquer momento, na parada é um ponto de ônibus, né? Aonde você estiver, dê uma oportunidade, Jesus te deu um momento para você compartilhar, compartilhe. Tá? E é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, certo? Então, e eu gostaria de começar com o tema contam suas histórias de graça de quem? A graça de Deus sobre a minha vida, a graça que Deus me deu na minha vida. E quando eu pensei nisso, né, contam suas histórias de graça, mas eu pensei, mas a graça, no final das contas, ela vem, obviamente, a fonte é o próprio Senhor, né, o nosso Deus. E aí eu me lembrei daqueles que são mais antigos, o pessoal que gostava dos hinos, né? Eu me lembrei de uma música chamada Amazing Grace. Desculpa a minha pronúncia, né? É uma pronúncia jamaicana, né? Não é uma pronúncia british, ok? Então, Amazing Grace, que é a graça maravilhosa, ou a graça, nem sei como é que eu vou traduzir isso aqui, mas enfim. E aí eu peguei aqui, existem algumas traduções, e eu fui lá direto no Google Tradutor, para traduzir literalmente o que significa essa canção. Não vou cantar, não vou fazer esse mal com os ouvidos de vocês, tá, de cantar essa música, esse hino, Amazing Grace, né, How Sweet the Sound. E diz assim, a graça maravilhosa, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu já estive perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora eu vejo. Existem algumas traduções em português, vai diferenciar um pouquinho, mas basicamente, literalmente, é isso que diz aqui. E o que me chama a atenção, uma vez eu estava conversando com um irmão, que vocês devem conhecer, o David Jones, né, o David Jones, e ele falando uma coisa interessante, que essa palavra aqui, miserável, ele disse que em inglês é uma expressão pesada, é como se fosse um crápula, o pior, o bandidão, o ruinzão, aquele que você não dá nada pelo miserável que está lá. E ele disse e essa música, ela traz toda a essência de um evangelho, da graça maravilhosa de Deus, porque diz que salvou um miserável como eu, salvou um nada como eu, e quem conhece a história da música vai saber por que ele diz isso, né? Então, é interessante como que esse cara que fez compôs essa música aqui, né, ele passou por uma vida das piores possíveis.
de tráfico de escravos, né, na Inglaterra. E eu, por coincidência, eu conheci uma como é que eu vou dizer isso? Uma missionária, uma irmã, lá na França, e ela é casada com um pastor, que é pastor da Aliança, inclusive. E aí a gente conversando, tal, no carro e etc, e aí ela pegou e disse: você sabe aquela música assim? Sim. Ah, sim, conheço. Ela disse: você sabe que o cara eles abriram uma igreja lá em Londres assim, assim? Eu disse: sim, conheço. E ela disse: você sabia que o meu filho, ele é afrodescendente? Ela era uma inglesa, né, uma mulher lá acho que de Londres, inclusive, e ela casou com um africano, né? E ela disse: você sabe que o meu filho, ele é bem, puxou o pai, 100% o pai. E ela falou: sabe, o meu filho hoje ele é pastor, foi convidado para ser pastor, sabe aonde? Na igreja desse cidadão aqui, é o primeiro cidadão, primeiro pastor negro, afrodescendente, como você quiser chamar, daquela igreja oficialmente convidada por eles. Então, e ela disse: é interessante como que toda aquela história que aconteceu lá, porque a igreja foi construída por causa do dinheiro dos escravos e tudo mais, e todo o tráfico que tinha, e hoje, ela falou, muitas das pessoas que vão nessa igreja são africanos, principalmente nigerianos, né? E essa amazing grace, né, essa graça maravilhosa, essa graça abundante, foi que transformou a vida desse camarada, e essa graça, ela chegou até hoje, e ela está se propagando através de muitas das pessoas que estão vivendo naquela cidade, e que vieram da África, estão lá na Inglaterra vivendo, e estão recebendo a mensagem desse Jesus, que é um Jesus que, no final das contas, ele traz graça, e graça maravilhosa. E eu até gostaria de convidar, de incentivar vocês, se tiverem a oportunidade de buscar um pouquinho sobre alguns desses hinos, eles são maravilhosos, quando eles contam realmente a graça maravilhosa desse Jesus. E eu estava ali sentado, aí o nosso prezado irmão, que eu não vou citar nomes, que está aqui na frente, o primeiro aqui da frente, aliás, um abraço para o pessoal lá do fundo, tá? Eu gosto do pessoal do fundo também, tá? Né? O pessoal da turma, eu sou professor e eu gosto desse pessoal do fundo lá, quando não bagunça. Você entendeu? Foi indireta essa, né? Mas o nosso irmão aqui, que eu não vou citar nomes, não vou apontar, ele estava sentado num determinado instrumento musical aqui, tá? O único que estava sentado, não vou citar nomes de novo, e aí ele pega e diz assim: vamos ler agora um texto muito conhecido da Bíblia, vamos ler Atos capítulo 1, versículo 8, eu disse: para quê? Para que ele vai fazer isso? Aí ele leu, né? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E eu fiquei olhando assim e disse: agora quero ver o que ele vai falar. Aí ele começou a falar, e eu disse o seguinte, eu até ia dizer para o caso, nem precisa pregação, porque ele falou tudo o que eu ia dizer, ele adiantou tudo. Para que eu vou lá para frente falar o quê? Não, ele já falou, e ele disse: olha, gente, e olha aqui, ó a palavra que está testando, qual é a palavra que ele sublinhou? Caso vocês estavam atentos nesse momento, ele disse: olha, o que me chamou a atenção é a palavra testemunhas. E qual é a palavra que eu quero enfatizar hoje? Testemunhas. Por quê? Porque a questão de ir, a questão de pregar, a questão de muitas das coisas envolvidas nesse versículo, em Mateus capítulo 28 também, tem a ver com um ponto: ser testemunha. E aí, eu vou ter que agora dar um jeito de não falar a mesma coisa, para não repetir a mesma situação, e muito obrigado ao irmão, não estou desprezando nada, simplesmente estou dizendo que bom que confirmou o que eu estava para dizer, né? Mas, diz assim, alguns comentários, literalmente, o poder significa... A palavra poder significa poder, né, de força, de habilidade. Os apóstolos têm por missão essencial dar testemunho da ressurreição de Jesus e mesmo de toda a sua vida pública. As pessoas olham Jesus por meio de nossas vidas. Presta atenção nisso daqui. Você acha que alguém aqui, ou alguém ali fora, já viu Jesus alguma vez? Literalmente na sua frente? Provavelmente não. Mas elas veem Jesus na sua vida. Eu conheci uma pessoa que ela disse: eu vi Jesus.
Uma mulher muçulmana, lá na Rússia. Um dia nós estávamos numa reunião, lá numa cidade, em São Petersburgo, e aí ela chegou no culto, chegou no culto, depois a gente estava conversando com ela, e aí conversa vai, conversa vem, e ela disse, eu sou uma ex-muçulmana. A gente ficou, ok, ex-muçulmana, e aí ela começou a contar o testemunho dela. Ela disse que certa noite ela estava lá dormindo, logicamente, como geralmente a gente faz, né, à noite, e estava dormindo, e ela teve um sonho, e nesse sonho, para ela, apareceram três homens, 3 pessoas ali, e um deles que estava no meio, ela contando, ela disse, aquele homem que estava ali no meio, disse para mim, essa semana alguém virá falar sobre mim para você, escute o que ele vai dizer. E ela, sabe aquele sonho que passa, né? Você simplesmente, às vezes, não presta muita atenção. E naquela semana veio um missionário, um pastor, enfim, que veio falar para ela a respeito de Jesus, e ela automaticamente ligou aquilo. E o que mais impressionante é que, por que eu acredito no testemunho dessa pessoa? Primeiro, porque Deus pode fazer o que quiser, mas o segundo é o preço que ela pagou. Ela teve que, quando o marido descobriu que era muçulmano, descobriu que ela era cristã, ou que ela estava começando agora a se envolver com as coisas de Cristo, ele pegou os filhos que estavam na Rússia, essa família estava na Rússia, né, eles eram do Uzbequistão, do Uzbequistão, né, e aí ele pegou as crianças, sequestrou, entre aspas, as crianças e levou para o Uzbequistão, lá no interior, e essa mulher ficou lá sozinha, acordou um dia lá e não tinha mais ninguém, né? Depois de muitas discussões, logicamente, e num dia ela recebeu uma intimação, né, do pessoal lá do Uzbequistão, dizendo, volta para cá porque seu marido está se separando de você. Ela chegou no Uzbequistão, colocou o pé lá, a polícia pegou ela, levou para a delegacia lá especial, é uma polícia religiosa, e começaram a fazer muitas perguntas para ela, e meio que ameaçando ela em várias coisas, e aí eles disseram o seguinte, no final das contas, olha, seguinte, está aqui os termos e tal, né, do seu marido, ele vai se separar, vai ficar com os filhos, você vai embora e você não vai ter direito a absolutamente nada, e simplesmente você vai vazar. Aí entrou num processo lá, eles levaram para, vamos dizer, né, não sei como é que se diz, cartório, onde é que eles foram lá, ela teve que assinar e abandonar o país, com a ameaça de que, se ela voltasse, ela seria presa por ter pervertido a fé islâmica, qualquer coisa nesse sentido. E ela estava, justamente, quando a gente conheceu ela, voltando lá do país, né, dizendo exatamente isso, olha, eu voltei tem uma semana e eu não posso mais pisar no meu país, eu não posso mais ver os meus filhos, eu não posso mais comunicar com os meus filhos, por quê? Porque um dia esse Jesus me apareceu em sonho, e eu creio que ele irá transformar a vida dos meus parentes também lá, mas isso é com o tempo. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? O testemunho, ele é forte, e não é uma coisa inventada, que alguém foi lá para aparecer, ela simplesmente falou comigo, com outro pastor, que era o russo, que estava ali, o Dima, né? Ela conversou entre nós ali, e não falou mais nada em relação a isso para outras pessoas. Ela foi uma testemunha. E a partir do momento que ela disse assim, eu sou uma testemunha de Jesus para a minha família que está lá longe, né? Ela disse, as pessoas vão olhar para a minha vida e elas terão que ver Jesus, porque eu não sequer posso estar lá para testemunhar, mas elas vão ver com o meu testemunho, como eu vou lidar com essa situação de que Jesus transformou a minha vida. Isso é uma coisa impressionante, mas quando a gente vai por nós aqui, você não é muçulmano, você não vive num país de perseguição, você está em São Paulo, a big city aqui, né, sem nenhum problema, tem igreja em cada esquina. Como é que eu posso ser testemunha desse Jesus se aparentemente nada de extraordinário como isso acontece na minha vida? Não sei se você já se frustrou em algum momento com a sua vida cristã de que as coisas não acontecem. Tá, só eu, né? Atirem a primeira pedra vocês, porque olha, tem horas que você olha assim e diz, caramba, parece que não acontece nada na minha vida. Cadê Deus? Ou cadê o milagre? Cadê a cura? Por que quando eu oro as pessoas não são curadas, as pessoas não são ressuscitadas? Por que o mar vermelho não se abre na minha frente? Cadê os milagres de Deus e etc? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, ele age de maneiras que talvez são muito sutis e que você não esteja percebendo. Quero contar uma história para você. Certo dia, uma pessoa chegou para mim e disse,
Para quem não sabe, eu acho que todo mundo me conhece aqui, né? Ou não? Tem gente que não me conhece aqui? Tem gente que não me conhece, né? Ixi, agora você não tem mais o privilégio de dizer que não me conhecia, agora vocês me conhecem, né? Então o que acontece? Nós fomos missionários na Rússia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, e quando nós estávamos lá, nós tivemos várias situações que ocorreram, e eu contei uma vez numa determinada igreja sobre essa questão assim do que tinha acontecido lá, coisas que haviam acontecido lá na Rússia, e aí uma pessoa depois do culto chegou para mim e disse: pastor, que bênção, né? Que maravilha, olha Deus operando esses milagres, fazendo isso, aquilo, aquele outro. E ela disse o seguinte para mim, que foi uma coisa que me impactou, até hoje eu levo isso dentro de mim. Ela disse: pastor, eu acho que Deus ouve mais os missionários do que nós, membros da igreja. E eu disse: por quê? E ela disse: pastor, olha o que o senhor conta, olha o que os missionários falam, olha o que está acontecendo lá, aqui na minha vida acontece nada. E eu olhei para ela e disse, para essa pessoa, e disse: não, paramos tudo aqui. Por quê? Porque você está olhando as coisas grandes que nós estamos contando, que realmente aconteceram, não é nada inventado, mas você está se focando nisso, está esquecendo de olhar o seu dia a dia, o que está acontecendo ali no seu dia a dia, quando você está lavando a louça, quando você está indo para o emprego, quando você está pegando lá o busão, quando você está encontrando um familiar chato, às vezes no final de semana, o genro, o cunhado, enfim, não vou falar de cunhado porque eu tenho cunhado também, né? Sogra, sogro, eu também tenho, e graças a Deus, né? Mas você não olha essas coisas que acontecem no micro, e você foca no macro. Não sei se você já se percebeu um Zé, desculpa Zé, né? Coitado do Zé, né? Um Zé ninguém no Evangelho, porque você olha e diz que nada acontece na sua vida. E se eu fizesse aqui agora uma enquete, eu fosse até vocês e perguntasse: gente, o que aconteceu de bom, o que Deus fez na sua vida recentemente? Muitos de vocês talvez iam parar para pensar e vamos dizer: não, aquilo não. Não, também não. Aquilo lá foi há 30 anos atrás. Não, aquilo também. Gente, porque a gente foca nas coisas grandes, a gente não está olhando nas coisas pequenas, e testemunho não tem a ver com um cara que era drogado, viciado, que estava na rua fazendo um monte de coisa de errado. Testemunho não tem a ver com essas coisas só, coisas ruins, mas tem a ver com aquilo que Deus faz na sua vida, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, calma. Tá? Então, o que é ser uma testemunha? Uma testemunha é uma pessoa que viu, ouviu alguma situação e ela está narrando para terceiros aquilo que ela viu. Cada um de vocês tem um testemunho, espero. Vocês viram, ouviram alguma coisa sobre Deus, e vocês olhando para a vida de vocês, dizer: rapaz, isso aqui aconteceu. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco sobre isso, para parar com essa coisa de coisas grandes e tentar ver o que Deus está fazendo na minha vida hoje. O que é ser uma testemunha? Testemunhar, no final das contas, a gente pode dizer que é evidenciar, destacar algo ou alguém. Eu estou destacando alguém. E nesse caso específico, o objetivo do meu testemunho é evidenciar Jesus. O testemunho serve para evidenciar Jesus na sua vida. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Como é que está a sua vida? Não, isso a gente vai falar depois. Mas a questão é: Jesus está presente na sua vida? Jesus está presente na sua segunda-feira ou é só no domingo? Jesus está sendo real na sua vida na terça-feira, na quarta, quando você vai para o emprego, quando você volta? Como é que é isso? Como é que é essa relação? E outra, quando você vai falar alguma coisa com as pessoas, você consegue de alguma forma colocar a evidência, o foco em Jesus? Porque muitas vezes testemunhos são assim: testemunho, eu fui, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro, hoje eu, amanhã eu. Não, a questão do testemunho é focar em Jesus. Você fala sobre a sua vida, mas você direciona os holofotes para Jesus.
E eu vou contar alguns testemunhos aqui para vocês, e quando eu estiver contando esses testemunhos, gente, não pensa que eu estou querendo, olha só, exibidão lá, fica se exibindo lá na frente, quer aparecer, quer ser o grandão. Não, eu quero, com todas as coisas que eu falar para vocês, dizer, olha, tudo isso aconteceu na minha vida, na vida da minha família, por causa de Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sei, vem de Jesus. Pode ter certeza disso, eu estou muito bem consciente disso. Mas você fez um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos, você estudou nas melhores universidades, você fez isso, você foi missionário, você foi pastor, plantador, já fiz de tudo que você possa imaginar, até subir morro e falar com um bandidão que matou não sei quantos, eu já tive essa oportunidade, só descobri depois, não teria talvez ido lá, mas descobri depois. Mas, gente, tudo isso vem de Jesus. Deus é a fonte do meu testemunho. E aí isso começa a se tornar natural. E vocês vão ver isso um pouquinho quando nós falarmos sobre evidenciar Jesus. Então, falar de Jesus não é simplesmente uma coisa metafórica, uma coisa assim de outro mundo. É simplesmente contar a sua história. Todos vocês têm uma história, não? Não? Eu tenho uma história, você tem uma história. Alguns têm mais história que os outros, né? Porque a idade, né? Mas outros têm menos. Você vai dizer assim, uma criança de 12 anos, tem. Eu com 12 anos, eu posso contar histórias para vocês do que aconteceu na minha vida. Então, idade não é a questão. Tem gente que tem 99, 120 anos e não tem um testemunho. Então, o testemunho não tem a ver com idade, com experiência, com vida. Tem a ver com relação que você tem com esse Jesus. Então, vamos lá. Contando um pouquinho sobre a nossa história, para quem não nos conhece, ali eu, a minha esposa Rony e as minhas duas princesinhas que estão aí. Raíssa e Vanessa. Vanessa mais velha, hoje tem 24 anos, Raíssa tem 21. Então, evidências de Deus na minha vida começa pela minha família. Pela sua família. Vou dizer uma coisa para vocês. Se você não consegue apontar para a sua família como um testemunho, já começa muito mal essa questão. Eu não estou dizendo aquelas pessoas que não têm parentes que são cristãos. Eu estou dizendo se você tem uma família que conhece a Jesus, essa família já é o seu testemunho. Mas o meu pai, a minha mãe, minha esposa, o meu não sei quem não é. Ok, isso é uma outra situação, mas qual é o ideal? Por que a gente está aqui? Por que tem os grupos pequenos, ou seja, como é que vocês chamam aqui? Por que isso? Porque a base da igreja são essas famílias, são pessoas que vão se conectando, vão casando, vão tendo filhos e a coisa vai andando. Então, o seu maior testemunho, se você tiver uma família que esteja em Jesus, começa por ali. Quantos aqui já ouviram péssimos testemunhos de pastores, missionários, obreiros, evangelistas, etc., que destruíram com a sua família? Nunca, né? Você nunca ouviu um escândalo de pastores destruindo com a família, certo? Nunca, jamais, isso não acontece. Mas quer ver uma coisa? O primeiro ponto que todo mundo olha quando está olhando para você, se você está na igreja há algum tempo, tem uma família cristã, pode ter certeza, eles estão olhando para você, o pessoal lá de fora estão perguntando, mas e como é que é esse cara aí? Quero saber lá na família como é que é. Porque se tiver problema lá na família, pode ter certeza que o teu testemunho já vai estar muito comprometido. Né? Sem ficar aí inventando muita coisa. Tá? Então, outra coisa que eu acho interessante é o testemunho que eu posso ter como marido e mulher, como casal. Gente, nós somos um casal que temos um testemunho. Não é que você agrada a todo mundo, não é que você é a pessoa mais famosa, você tem lá um milhão de seguidores no Instagram. Não é esse o ponto. O ponto é quando as pessoas olham para você e dizem assim, cara, talvez eu tenha umas coisas ali que eu não concordo, mas espera aí, esses são seguidores de Jesus. Uma coisa que eu ouvi esses dias uma pessoa falando e disse, olha, eu casei com a minha esposa, só tive ela como mulher na minha vida e ela só teve eu como homem na vida dela, nós temos os nossos filhos e nós
temos lá os nossos problemas, de vez em quando aquelas briguinhas, né? Aquela coisa assim do arroz com feijão ou feijão com arroz, aquela coisa, né? Mas o testemunho é preservado no sentido não da hipocrisia, mas no sentido de que nós estamos andando junto como família. Então, esse é um ponto que eu gostaria sempre de olhar. Gente, a minha família, o meu cônjuge, a minha esposa, o meu pai, o meu filho. Se você é o único cristão na história, aí isso é uma outra questão. Eu fui o primeiro cristão evangélico, se eu posso colocar assim, da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Fui o primeiro. Eu tinha 12 anos quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Não tinha mais ninguém na minha família que era. A minha família, ou por um lado, era totalmente católica, e católica, italiano católico, né? E por outro lado, eles eram kardecistas, espíritas kardecistas. Aí entrou essa ovelha aqui na história, aí meu pai chegou um dia para mim, eu tinha, acho que uns 10, não, tinha um pouquinho mais, tinha 12 anos, chegou para mim e disse, olha, está aí as oportunidades de religião, você escolhe o que você quiser, você é livre para você fazer o que quiser. Se você quiser ir no centro espírita, você vai. Se você quiser ir na macumba, você vai. Se você quiser ir na católica, você vai. Se você quiser ir no não sei aonde, você vai. E aí eu disse, eu quero seguir a Jesus. Ele falou, quê? Como assim? Tipo, hã? E aí começou um processo. Atualmente, tanto para um lado da família quanto para o outro lado da família, tem muitas pessoas que são já cristãos ou que conheceram a Jesus. Por causa de mim? Não, por causa de Jesus. Jesus vai transformando, mas o pessoal olhava para mim. Eu tenho um primo, gente, meu primo, fala de coisas, segredos de família. Eu tenho um primo, rapaz, o cara foi expulso do exército, para você ter uma ideia, tá? E não é coisa pouca você ser expulso do exército. Todo mundo amava aquele meu primo. Sabe aquele cara que chega na festa e domina tudo? Parece que a festa só começa quando o cara chega. Gente simpática, maravilhosa, extraordinária, gosto muito dele. Mas ele aprontava, tá? E aí o pessoal tudo gostava muito dele, só que ele se enrascou na vida dele de uma tal forma que o pessoal olhava assim e disse, poxa, ele é muito legal, mas... né? Depois casou, separou, fez, uma confusão lá. E aí o pessoal da minha família, parte dessa família, olhava para mim e dizia, poxa, mas o Lealdo, coitado, né? Já não é bonitinho, ainda é crente. O que vai dar disso? Certa vez eu encontrei com uma prima minha e ela disse, olha, eu tenho, a palavra não foi inveja que ela colocou, não foi ciúmes, mas eu tenho aquela coisa assim, puxa, eu gostaria de fazer o que você fez na sua vida. Aí eu olhei para ela e disse, sabe por que eu sou desse jeito? Eu poderia ser que nem o outro, o nosso querido priminho lá, mas não. O que fez a diferença entre eu e ele foi Jesus. Pronto. Eu não preciso ficar abrindo a Bíblia. Vamos agora ler Deuteronômio 35, 24, que está escrito aqui, assim diz o Senhor. Porque ela olhou para o conjunto da obra. Quando as pessoas olham para a sua vida, para o conjunto da sua obra, elas estão vendo o quê? Talvez elas não vão falar com você, mas elas estão vendo o quê? Podia falar aqui um pouquinho, vou pular isso daqui, eu e a minha esposa, a gente dá aula junto. Rapaz, vocês não sabem o que é dar aula com a minha esposa. Ela, às vezes, as nossas discussões em casa, a discussão de casal geralmente é assim. Você leu o que está escrito lá em Ezequiel 21, 32? Eu disse, sim, querida, eu sei que está escrito lá. E ela disse, o que você acha disso? Eu falo, o que você acha disso, minha querida? E ela disse, eu estava pensando já há um mês sobre isso. E você quer que eu dê uma resposta agora, no café da manhã, de uma coisa que você está esperando? Aí a gente começa a discutir, aí eu falo uma coisa, ela diz, eu não concordo. Você está equivocado, porque veja bem, se você for lá agora, no livro de Isaías, eu disse, querida, para de ler a Bíblia, você está me confundindo agora, você está me colocando em situação complicada, para com isso, não leia mais a Bíblia, brincadeira, né? Mas, por quê? Isso, nós geramos dentro da nossa família esse ambiente onde que a gente discute a Bíblia, a gente discorda, inclusive, de pontos teológicos e etc. Aí eu vou entrar no meu testemunho. A nossa filha, a Vanessa, mês passado ela se casou. Uhul, tenho genro agora, daqui a pouco você vovô, estou na fila, né? Então, a minha filha Vanessa, ela se casou em agosto agora, e aí, essa semana,
ela ligou para a minha esposa e disse assim, mãe, e aí, tá, não sei o quê, ela está numa igreja lá no Rio Grande do Sul, que ela foi trabalhar lá, e ela conheceu esse cara nessa igreja, tal, casaram, bom. E aí ela disse assim, mãe, sabe o que eu mais sinto falta aí de casa? E ela, minha esposa, de mim? Não. Do teu pai? Menos ainda. Da tua irmã? Nem pensar. Do que tu sente falta, minha filha? Ela disse, eu sinto falta de uma coisa mais do que tudo. Os estudos bíblicos que nós tínhamos às terças-feiras na nossa casa. E eu li, quê? Disso? Tipo assim, para nós era normal, a gente reunia a galerinha ali, o grupo pequeno, reunia lá em casa. Gente, seriamente, a gente leu todo o Pentateuco, versículo por versículo, estudando, olhando, tal. Nós fizemos esse tipo de coisa. E ela disse, isso nós não temos aqui na igreja, e eu sinto falta disso. E aí ela disse, sabe o que eu fiz? Eu fui falar com o meu marido, o David, fui falar com o David, que é irmão do pastor, ela só se mete em encrenca, filho de pastor, casou com enfim, né? Aí o cunhado dela é pastor. Aí ela disse assim, falei com o David e nós decidimos fazer uma coisa. Eu e ele agora estamos fazendo o estudo nosso, nós dois aqui em casa. Eu disse, que maravilha. Por quê? Porque o testemunho ao longo do crescimento das nossas filhas levou elas a isso. Em outras palavras, testemunho não é só para pessoas de fora, testemunho muitas vezes é para as pessoas de dentro, inclusive da família, da igreja e etc. Tá? Então, cuide bem disso, cuide bem do seu testemunho. Fala um pouquinho de Rússia, e rapidamente eu vou falar sobre isso. Se eu fosse contar para vocês cada coisa que aconteceu na Rússia ao longo do tempo primeiro que a gente ficou e depois com os projetos que foram desenvolvidos ao longo dos próximos 6 anos, eu ficaria aqui horas falando sobre isso com vocês. Tá? Mas, basicamente, eu posso dizer que, se eu fosse resumir, isso aconteceu lá. Milagres, cura física, milagres financeiros, milagres emocionais, na nossa família, livramentos, que vocês não fazem ideia de coisas que aconteceram, que nem posso contar também, conversões, pessoas que eu vi na minha frente, não foi porque eu fiz, mas eu estava lá e eu vi uma pessoa entrando do nada, e ela se dobrando na frente, caindo de joelho, na frente do pessoal que estava num grupo de oração. A gente estava num grupo de oração, uma rodinha, o cara chegou, entrou, bateu, né? Entrou, se ajoelhou e disse, eu quero me arrepender. Arrependeu do nada, tipo assim, de onde é que veio esse cara? E ele disse, eu entendi que eu preciso me arrepender, eu preciso entregar a minha vida para esse Jesus. Ele disse, nós olhando para, cara, que isso? Tipo assim, maluco o cara, né? E aí o pastor, gente, isso é uma coisa que eu acho complicada, é pastor, mas vamos lá. Aí o pastor vai lá e vai dizer assim, então irmãos, vamos orar agora para o fulano, assim, ele foi colocar a mão na cabeça do cara para orar, ou no ombro, não lembro, né? Que ele estava no meio do círculo, ele foi colocar a mão ali, e aí o cara disse, ops! Não, era um senhor de 65 anos. Ele disse, a oração de arrependimento é minha, não sua. Eu tenho que confessar, não você. Quem é você para me confessar por mim? E o cara fez a oração dizendo o seguinte, ele começou assim, Senhor, eu tenho 65 anos. Ao longo de 65 anos eu te neguei. Ao longo de 65 anos eu não acreditei em ti. Eu virei as costas para ti, mas hoje eu me dobro aqui de joelhos e quero confessar o teu nome sobre a minha vida. Simples a oração. Você imagina o que é o pastor, eu, missionário já velho, né? Velho nem tanto, né? Mas os irmãos tudo ao redor ali. Você acha que a gente estava rindo? A gente estava chorando, estava todo mundo chorando, vendo o cara tendo um encontro verdadeiro. Gente, nasceu um homem de 65 anos na nossa frente. E não foi por causa de mim, não foi por causa do pastor, simplesmente depois a gente ficou sabendo da história, como é que foi, que ele estava passando ali na frente, ele sentiu aquilo, e ele disse, eu vou entrar aqui. Ele era pai de uma pessoa de uma moça que ia na igreja, a moça nem sabia que ele foi lá, e aí ele entrou e ele disse, é hoje, não pode passar de hoje. Ele foi lá e dobrou os joelhos diante do Senhor. Cristofanias, que eu falei para você, daquela mulher que viu esse Jesus, anjos, entre aspas, que nós tivemos lá, tá?
e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Multidões no estádio de futebol. Nós fomos numa cidade que era a capital de um estado lá, e aí eles reservaram um campo lá, e o estádio estava literalmente lotado, caiu o maior pé d'água. É que nem aquele pé d'água que dá em janeiro, aqui em São Paulo, que lava a alma de todo mundo, né? O estádio estava cheio, devia ter lá, sei lá, umas 6 mil pessoas no estádio, tá? Cheio, porque o estádio ele é de um time da segunda divisão do campeonato russo, né? A gente foi lá com um time de futebol, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Nós aparecemos em televisão, canais de televisão, 5 canais de televisão veio atrás para saber o que nós estávamos fazendo lá, né? Projetos evangelísticos, muitos deles, treinamentos, acampamentos, viagens de trem, uma outra história longa. Eu passei aí 2 dias dentro de um trem, né? Um desses pessoas que nós demos o treinamento, para vocês terem uma ideia, esse cara, ele saiu da cidade dele, lá do meio, do nada, literalmente no meio da Sibéria. Só Deus sabe, acho que só Deus sabe onde é que fica aquela cidade. O cara pegou um trem e ele viajou, sabe quanto tempo? 5 dias de trem, 5 dias dentro de um trem, para chegar lá em São Petersburgo, onde a gente estava fazendo treinamento para os treinadores, né, de futebol, e cristãos. E aí ele ficou 4 dias lá para pegar o trem de volta, mais 5 dias de volta. Você acha que um cara desse tem fé? Não, esse cara não tem fé, né? Não tinha nada que fazer na vida. Passar 10 dias da vida dele dentro de um trem para receber um treinamento de 3 dias e meio e depois voltar para casa. Você me pergunta, qual é o resultado disso? Não sei, porque o cara se meteu lá na Sibéria, a gente não sabe mais, não tive mais contato com ele. Se eu contar para vocês que do projeto que aconteceu de 2014, 15, 16, 17, que foi a sequência dos projetos, desse projeto resultou várias escolinhas de futebol cristãs na Rússia, na Bielorrússia e na Ucrânia. Da última conta que eu tinha, dos que eu conhecia, eram 20 escolinhas. A gente não sabe desses outros que foram lá para a Sibéria, que teve um grupo lá que foi para lá, e a gente não ouviu mais basicamente deles. Mas até hoje as escolinhas estão lá. Não é a... Eu sempre digo, né, gente? O pessoal pensa assim, como é que essa escolinha de futebol El Shaddai? Não, na Rússia não pode fazer isso, não tem escolinha de Deus Jeová Jireh. Essas coisas não podem acontecer. Escolinha de futebol da cidade X. Né? Inclusive o nome de uma das escolinhas se chama Lion, né? Que é leão. Mas quem é crente sabe o que está acontecendo ali. Então, os professores são cristãos, têm testemunho, eles trabalham com as famílias, eles têm projetos muito legais. De uma igreja, sabe de quantas pessoas? 40. 40 pessoas impactando uma cidade de 1 milhão de habitantes. Pessoas que, com 40, metade deles já são, como a gente diz, as babushkas, né? Que são as vovozinhas. Mas esse grupo impactando de tal forma que eu conversei com o vice-prefeito da cidade, com o que seria o secretário de esportes do estado, de todo o estado. Nessa cidade teve jogo da Copa do Mundo, que foi a cidade chamada Volgogrado, teve alguns jogos da Copa que foram lá. Esse cara perguntou para mim, vocês vão estar aqui na Copa, a gente pode fazer um monte de coisa, tal, não sei o quê, para as crianças. Não deu para ir, porque, né, imagina o que era a passagem. Então, assim, coisas grandes acontecendo, pequenos testemunhos de pessoas sendo transformadas, pequeno testemunho de crianças, tudo isso eu estou falando para vocês, para quê? Para dizer que a gente fez grande coisa? Não, para dizer que Deus pode agir, apesar de tudo, Ele pode agir na sua vida, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Não tem tamanho para Deus, o que Ele quer é o seu coração voltado para Ele. Se você disser assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser a Tua testemunha, aonde eu estiver, seja no meu trabalho, seja aqui na rua, seja distribuindo panfleto, eu quero ser testemunha, quero dizer uma coisa para vocês, Ele honra isso, mas também se prepara. Um dia, eu estava lá na igreja, porque, gente, eu também já virei o mundo, né, literalmente, já virei o mundo. Um dia nós estávamos lá na igreja, lá no DF, no Distrito Federal, eu era pastor da igreja, e aí chegou 2 adolescentes, né, que faziam parte ali da igreja, chegaram para mim e disseram, pastor, a gente pode ir ali no centro da cidade de Taguatinga, a gente pode ir lá e distribuir folheto com carimbo da igreja? Eu disse, não, vocês estão proibidos, é proibido, vocês não podem fazer esse tipo de coisa, isso é pecado, vocês vão ser excomungados da igreja se vocês fizerem isso. Lógico que não, eu disse, meu irmão, pega aqui, pega mais até, pega o dobro de folheto e vai lá e vai distribuir. Eu não preciso de autorização para ser testemunha, eu tenho que ser testemunha.
de Jesus. Não importa. Não importa se é com seu amigo, não importa se é com o teu patrão, com o empregado ou com o porteiro do prédio onde você mora. Nós sofremos perseguições também, que não dá tempo de falar, e opressões espirituais. E eu não estou falando de coisa pequena, não. Eu estou falando de coisa pesada. Eu estou falando de coisa muito pesada que acontecia, não só na Rússia, quanto nos projetos que a gente estava indo lá, como projeto, como em outros lugares também, que a gente se envolveu, no Chile, no Fatela, enfim, mas essas opressões espirituais dentro da minha casa. Coisa pesada. Aí eu não estou falando assim de, mas não, opressão mesmo, aquela coisa que a minha esposa uma vez ela disse, olha, nem a noite mais escura poderia ser tão tênebre quanto o dia que eu tive que repreender a ação maligna dentro do quarto das nossas filhas. Ela disse, eu não consegui entrar no quarto delas. Parecia que havia uma barreira e eu não conseguia. E eu entendi, há uma manifestação. As meninas começaram a chorar, começou a dar um desespero dentro de casa. E ela começou a repreender, da porta de fora do quarto, ela começou a repreender em nome de Jesus tudo o que estava acontecendo. Por quê? Porque naquela semana coisas estavam por acontecer, coisas grandes lá na Rússia. Coisas aqui no Brasil também. Enfim, muitas manifestações e opressões. Eu não estou dizendo isso para te desencorajar, estou dizendo o seguinte, coisas acontecem. Coisas acontecem. E a vida é assim. Então, eu quero falar para vocês, podia falar de várias coisas. O que foi que eu fiz? O meu testemunho, sabe o que eu fiz? Quando eu cheguei da Rússia, eu escrevi. Eu escrevi o que aconteceu com a gente lá na Rússia. Está aqui, ó. Se chama Um Mundo Chamado Rússia. Tá? Autor, esse que vos fala. São as memórias de uma família, da vivência de uma família russa, de uma família brasileira no interior da Rússia. Não tem absolutamente nada aqui que seja inventado. Todas as coisas reais, tá? De livramento de Deus. Sempre aquele que eu falei dos anjos? Eu conto a história aqui de pelo menos um anjo que apareceu para nós, não no sentido literal. Mas a Bíblia diz o quê? Que muitos receberam anjos em suas casas sem o saber. É isso que a Bíblia fala. Então, muitas vezes, coisas que estão acontecendo na sua vida, você não está ligado no esquema, porque você está tão ligado com as coisas aqui e não percebe o espiritual. Eu percebi, minha esposa percebeu de uma situação que ocorreu com a nossa filha, praticamente morrendo no hospital lá na Rússia, e Deus simplesmente intervir de uma maneira miraculosa. Deus fez, Deus faz, Deus fará. Deus é poderoso. Ele pode fazer na minha vida, pode fazer na sua. Não é porque eu era missionário lá na Rússia que eu era privilegiado, tinha acesso à linha, né? Alô, Deus, é o seguinte, eu tenho a prioridade, o meu código de prioridade é 4635360. Ok, obrigado. Deus, é o seguinte, ó, eu estou com essa situação. Gente, você tem a mesma autoridade, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o véu foi rasgado. Se o véu foi rasgado de cima a baixo, significa que nós temos o quê? Livre acesso ao Pai. Você não tem mais intermediários, você tem acesso ao Pai, você pede para o Pai. Agora, pede para o Pai não somente milagres, pede para o Pai também para ser testemunha. Agora, quando você pede para ser testemunha, sabe o que acontece? Coisa boa, gente. Como é que você vai ser testemunha de algo que não aconteceu na sua vida? Sabe o que Deus faz? Deus vai te dar a bênção, eu não estou prometendo a prosperidade, estou dizendo que Deus vai te dar situações para você poder testemunhar. Exemplo. Essa é chata, essa eu não gosto, eu vou acabar daqui a pouco, prometo que eu vou acabar daqui a pouco, estou quase acabando aqui. Gente, passou do horário. Um dia, lá na igreja, em Taguatinga, né, estava lá e aí eu comentei com um diácono da igreja e disse, puxa, tem uma família aqui que a gente não, sabe quando não dá liga, você tenta, mas parece que não vai, não dá. Não porque as pessoas são isso, não, simplesmente não dava liga, a gente não conseguia se aproximar, não tinha aquela conversa, oi, tudo bem, será que vai chover? Parava por aí, não dava liga. Aí eu disse para o diácono, ele disse, rapaz, puxa, eu estou sentindo um peso por causa dessa questão com essa família. Aí ele disse, então vamos orar. Eu disse, tá, vamos orar. E esses irmãos, eles trabalhavam com, como é que se diz ainda quando você bate o carro, funilaria? Funilaria, tá, porque no sul tem outra palavra, eu tenho que mudar o dialeto, né? Então, o pessoal trabalhava com isso. Um bendito e abençoado dia que aconteceu? Estou eu dirigindo, bum, acertei um carro. Aí o que aconteceu? Eu vou ter que arrumar o carro. Aí eu me lembrei dos irmãos. Passei praticamente uma semana indo
todos os dias lá para ver como é que estava, o que precisava, eles dizem que tinha isso, aquilo. Nesse meio tempo, a gente começou a conversar, várias coisas, Resultado, eu tomei um prejuízo no carro, mas nós conseguimos aproximar aquela família para um relacionamento da igreja. Cuidado com a sua oração, cuidado. Deus responde. Qual é o teu testemunho? Para finalizar, já falei tudo isso aqui, tal, quero ver uma coisinha rapidinho aqui com você, que é o fim, eu prometo, tá? Conta a sua história de graça. Eu contei várias histórias aqui. Tudo focado em mim? Não, focado em Jesus. A pergunta que eu faço para você é: qual é o seu problema? Qual é a sua situação? Segundo, o que Jesus fez nessa situação? E terceiro, quais os resultados disso? Quer saber de uma coisa aterrorizante? Eu sou professor em seminário, eu dou aula não só no TOS, dou aula em outros lugares também, no Brasil e fora do Brasil. E uma coisa que é impressionante, quando eu chego para os meus alunos e digo: gente, vamos lá, vamos começar, vamos se conhecer aqui. Aquele quebra-gelo no primeiro dia, vamos conhecer? Conta aí, fala aí um pouquinho sobre o teu testemunho. O pessoal não consegue dar testemunho hoje em dia. As pessoas não conseguem mais contar o que elas eram, o que Jesus fez e como ela está hoje. Pega essas 3 aqui, perguntas, e vê se você não tem um testemunho na sua vida. Que serve para falar para o carroceiro, para o cavalo do carroceiro, para o poste, para o cachorro, para o CEO da empresa. Para pensar na sua vida. Não tem nada que aconteça, que você tinha um problema na sua vida, que Jesus veio e transformou, Ele te deu a vida abundante e agora você é diferente por causa dessa intervenção, você não é mais aquilo. Treine essas três perguntas e você vai ver o quanto Jesus tem feito na sua vida e talvez você não tenha se tocado. Coisas pequenas, na sua família, seu filho passou de ano, passou na universidade, fez alguma coisa, ele estudou, beleza, mas você orou e Deus abençoou, ótimo. Coisas que você não tinha um relacionamento com um determinado tipo de pessoa lá, que tinha problema com ela, e aí você estava orando por aquilo e de repente Deus deu uma situação e aquilo lá foi transformado, beleza. Então eu quero chamar vocês para o seguinte: começa a olhar para o teu testemunho, porque o teu testemunho, ele vai glorificar, e deve glorificar a Jesus. E quando você glorificar a Jesus, Ele vai ficar contente com você, vai te dar mais coisa para você ainda glorificar o nome dEle. Testemunhando, falando, contando histórias de graça. Qual é a história da graça da sua vida? Se você não tem nenhuma, começa a orar. E Ele vai te dar. Eu não quero para ter problema? Então tá, então você não vai ser testemunha. E aí você faz o que com Atos 1:8? Testemunho não é só tudo que eu falei aqui. Testemunho tem a ver com o que você vive. Lavando a louça, inclusive. Gente, mas as melhores conversas que eu já tive lá na minha casa é eu lavando a louça. Eu lavando a louça. Teve um dia que a minha esposa disse: você não vai mais lavar a louça. Eu disse: meu amor, obrigado e tal. Você quebra os copos, você quebra os pratos, você quebra tudo, você está dando prejuízo para a gente, você só seca. Eu tenho uma mão que é uma coisa assim, escorrega, opa, caiu. O copo, então, é uma festa, né? Todo tempo é momento para você testemunhar. Todo tempo é momento para você dizer qual era a situação, o problema que você vivia, o que Jesus fez e quais foram os resultados daquilo. Que nessa semana eu tenha oportunidade de compartilhar com pessoas algo que Ele está fazendo na sua vida. E que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel, apesar da nossa infidelidade, apesar do nosso jeito de não prestar atenção naquilo que o Senhor tem feito. Mas o que eu quero te pedir agora, Senhor, é que essas pessoas que estão aqui, elas possam encontrar um testemunho nas suas vidas, não testemunho de outros, não terceirizar o testemunho, mas um testemunho que seja verdadeiro, real e dela. Que nessa semana, cada um de nós possamos ter uma experiência viva e verdadeira com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado. Pedimos a Tua graça sobre cada um de nós, a Tua bênção, e para que o Senhor seja sempre glorificado, em nome de Cristo Jesus. Amém.